E nossa terceira aula seria, nosso terceiro vídeo, melhor dizendo, seria o que? Sobre o comprimento de arco e área de superfície. A área da superfície é a área, né, que, assim, vamos supor assim, que encapa, né, a nossa figura, né, não é a área toda, assim, do da figura, certo? Então seria aquela área que encapa, vamos dizer assim, né? Eu sei que não é um termo adequado, mas eu acho que é um termo que dá para entender, né? E também nós vamos partir do cálculo 1, né? Porque lá do cálculo nós sabemos que o comprimento de uma curva é dado pela integral de a até b da raiz de 1 mais dy dx ao quadrado dx, certo? Para curvas paramétricas nós vamos ter o quê? Que vai ser o comprimento vai ser a integral de alfa até beta da raiz de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt, tudo bem? Então nós vamos fazer essa seria a nossa fórmula para isso, tá? E como exemplo nós vamos calcular o comprimento do círculo de raio 1, beleza? Na mesma perspectiva, nesse caso aqui eu vou fazer primeiro, vou montar o comprimento do círculo de raio 1, né? E depois eu vou apresentar as contas para a gente entender melhor, beleza? Bem, então vamos mostrar como é que é essa figura aí, né, utilizando coordenadas curvas paramétricas, certo? Então, mesmo esquema, só que eu vou mudar um pouquinho aqui para poder pegar o θ aqui, tá bom? Então, curva, expressão, né? Então vai ficar cosseno de t, seno de t, variável t, valor inicial 0, valor final 2π. Aí, tá aí a minha curva, né, de 0 a 2π. Então é a circunferência. Então ele quer mostrar que o comprimento da circunferência é de 2π. Então, ou vamos calcular o comprimento. Nós sabemos que o comprimento é 2π vezes o raio. Considerando o raio igual a 1, então isso aqui, a minha resposta tem que ser 2π. Então a visão geométrica já ajuda a gente a ter uma previsão do que mais ou menos seriam nossos resultados, beleza? Então agora vamos comprovar isso utilizando fazendo as contas propriamente dita, beleza? Bem, agora para a gente calcular o nosso exercício que fala do comprimento, nós temos lá que as coordenadas x é igual a cosseno de t e y igual a seno de 2t, né? Com t variando de 0 a 2π, tudo bem? Bem, então vamos primeiramente olhar a nossa a regra. A regra pede para calcular a derivada de x derivada de t em relação a x e a derivada de t em relação a y, certo? Opa, acho que eu copiei errado aqui, tá? Então ficaria de que jeito? Dx dt vai ficar menos seno de t. A derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é cosseno de t. Tudo bem? Então, agora nós podemos calcular o nosso comprimento. Então, o comprimento L é a integral que vai de 0 a 2π da integral de menos seno de t ao quadrado mais cosseno ao quadrado dt. Então daqui eu vou ter que o comprimento vai ser de 0 a 2π de quem? Menos seno ao quadrado vai ficar seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t dt. E daí, aqui, essa daqui é a relação fundamental, relação trigonométrica fundamental. Essa relação trigonométrica fundamental vale 1. Então, eu vou apagar esse pedaço aqui, já substituindo esse resultado e calculando essa integral. Ou, vamos resolver aqui mesmo, certo? Então, isso aqui vai dar 1. A integral de 1 em relação a t vai ser t, certo? Então, aqui L vai ser t variando entre 0
e 2π. Quando vai ser 2π menos zero, portanto, o comprimento é 2π. Tudo bem? Bem, então essa daí é a nossa questão envolvendo comprimento de arcos. Tudo bem? No caso era uma circunferência, né? Então a gente consegue mostrar, no caso o raio é 1, né? Para esse caso aqui o raio é 1, então o comprimento é 2π. Então o comprimento geralmente é 2π vezes o raio, como o raio é 1, então deu o valor 2π. Beleza? Então agora nós vamos fazer o próximo exemplo lá. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as áreas. Como é que a gente calcula a área de uma curva paramétrica, de uma equação paramétrica, certo? Então, nós vamos recorrer novamente aos conceitos do cálculo 1. Né? Então, no cálculo 1, nós sabemos que a integral definida é uma integral que vai de a até b de f de x dx. Né? Nessa perspectiva, nós também temos essa mudança, né, de x, f de t e y, g de t. E fazer a substituição, né, por regra da substituição, a gente pode substituir aqui. Então, o que acontece? Quem que é meu y? Meu y é g de t. Quem que é o meu dx? É a minha derivada em relação a x. Então, quem que faz esse papel? É o f' de t. Então, derivada da função em relação a t. Tá certo? Então, com esses dois resultados, eu vou agora e também mudando aqui, em vez de a até b, de alfa até beta, porque as equações paramétricas têm a ver com as questões dos ângulos também envolvidos ali, tá bom? Então, agora com essa questão aí, né, com essa mudança, eu vou mostrar um exemplo para vocês também. Eu vou primeiro mostrar no GeoGebra como é que é a cicloide, certo? Mostrar essa questão desse raio aqui, depois eu vou fazer mostrar o processo, a conta propriamente dita, tá bom? Como é que a gente calcula essa integral aqui. Então, beleza? Então, vamos lá abrir o GeoGebra. Então, para esse exercício, eu já montei e vou colocar na descrição como é que é o procedimento para a gente construir essa cicloide, tá bom? Mas a ideia dela ali, no caso, é calcular uma cicloide, no caso de R, né? Só que daí, no caso, no GeoGebra, eu fiz assim para vários raios e para vários t's, né? Então, a gente vai ver o que acontece. Então, aqui nós estamos em a minha função f de x igual a x menos seno de x, e g de x 1 menos cosseno de x, tá? Então eu tenho essas duas equações, eu tenho a questão aqui da minha cicloide, né? E o que acontece? Conforme eu for girando aqui, ela vai criando a minha cicloide, ó. Então aqui, ó, quando eu vou passando, ó, eu tenho essa situação aqui, tudo bem? Então o que ele quer? Ó, pode perceber que aqui, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom. Esse daqui é de 0 a praticamente 2π, né? Por quê? Ó, vamos pegar aqui novamente, né? Olhando a equação, ó. Então, mais ou menos partindo desse ponto aqui, ó, é aonde, olha lá, coincidiu, ou seja, a curva deu uma volta inteira. Então, eu quero saber qual é a área que nós temos desse ponto até esse ponto, ou seja, qual é a área abaixo dessa curva aqui, beleza? Então, para isso, eu vou calcular a integral integral de 0 a 2π dessa equação ali, beleza? Então, agora eu vou mostrar isso, a cicloide, né? Eu vou mostrar agora o processo das contas no quadro, tá bom? Mas a cicloide é essa daqui. E aqui o valor do raio, eu posso variar o valor do raio, né? Então, eu coloquei no caso para variar o valor do raio. Se eu colocar um raio maior, né, isso vai influenciar na minha volta, né? Se eu diminuir o raio, né, vai influenciar. No caso, raio igual a 1, né, eu posso fazer, né, isso daqui. Então a cicloide é o que? É a curva feita quando você faz a volta inteira sobre uma circunferência, beleza? E eu vou deixar nos comentários ali o canal que eu peguei para fazer, para contribuir para esse trabalho aqui, tá bom? Bem, pessoal, o exemplo 2 fala sobre a questão da cicloide, né? A gente já mostrou ali no GeoGebra como é que é a movimentação dela, e agora a gente vai tentar calcular a área que está abaixo dela, tudo bem? Bem, então a primeira coisa que nós temos que se entender é a questão do arco, né? O arco, a gente marcou que vai... o ângulo vai de 0 a 2π, certo? Então a nossa área, né,
vai ser o quê? A integral de 0 a 2π de y dx, né? Então, primeiramente, nós precisamos ver quem que é o nosso dx aqui. O nosso y nós já sabemos, né? Então, vai ficar uma integral de 0 a 2π de R1 menos cosseno θ dx. Então, agora nós vamos ver quem que é o nosso dx, tudo bem? Então, o dx é a derivada de x em relação a θ, né? Então vai ficar, primeiramente, o x, né? Vou apagar aqui, deixa eu colocar aqui simplesmente, ó. O x é quem? É R θ menos seno de θ. Então, derivando esse cara, dx, nós temos o quê? Nós temos uma derivada do tipo produto. Então, seria a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Tudo bem? Então, esse é um exercício muito grande, então eu vou fazendo por partes aqui. Então, vou apagar essa parte para a gente ver como é que vai ficar, beleza? Então, vou apagar aqui, vou só reescrever essa parte aqui em cima para a gente poder continuar, tudo bem? Bem, então, já reescrevi aqui, né? Aqui, como nós estamos derivando em relação a θ, R é um número, então a derivada de um número, isso aqui vai para zero, né? Então nós temos essa derivada aqui. A derivada de θ em relação a θ é 1. Então a derivada do seno é cosseno, então fica menos cosseno de θ vezes R. Só reescrevendo aqui, então dx vai ser R1 menos cosseno de θ. Então, a nossa integral, a nossa área vai ficar o quê? A integral de 0 a 2π R1 menos cosseno de θ, que é o valor de y, vezes R1 menos cosseno de θ, agora dθ. Tá? Então, nós podemos reescrever isso daqui como sendo o quê? Né? Então, a área vai ser igual à integral de 0 a 2π de r ao quadrado, 1 menos cosseno de θ ao quadrado dθ. Tá? Bem, o R é uma constante em relação a θ, ele é uma constante. Então eu vou colocar para fora aqui e a gente vai desenvolver o quadrado perfeito aqui, tá bom? Então vou apagar novamente para a gente reescrever esse pedaço aqui. Então vou manter esse pedaço aqui em cima e vou desenvolver já colocando a integral para fora, tá bom? Bem, então reescrito aqui, agora eu vou colocar o R para fora e vou desenvolver aqui, tá bom? Então isso aqui vai ser R ao quadrado da integral de 0 a 2π, né? O quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1 vezes cosseno, vai ficar 2 cosseno de θ, mais cosseno de θ ao quadrado. Tudo bem? Então, vou trazer para cá para ficar melhor, porque ali acho que não ficou legal de ver. Então, aqui nós vamos ter R ao quadrado, que é a integral de 0 a 2π, 1 menos 2 cosseno de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem? Bem, então aqui eu vou colocar lá nos comentários o link para a gente poder pegar algumas identidades trigonométricas, tá bom?
Então, eu vou reescrever isso aqui como uma identidade, tem uma identidade trigonométrica para ele, tá bom? Tá? Então, eu vou reescrever ele como uma identidade trigonométrica. Como é que ficaria, então? Então, ficaria r ao quadrado de 0 a 2π de 1 menos cosseno de 2 cosseno de θ mais meio de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Então, eu posso reescrever esse cosseno ao quadrado de θ como sendo meio de 1 mais cosseno de 2θ dθ. O dθ não, só 2θ, tá bom? Então, novamente, eu vou apagar, tá, certo? E vou resolver essa integral, tá? Eu vou fazer a multiplicação, né? E a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Vou resolver esse, certo? E depois eu já vou resolver a integral, tá bom? Então vou apagar novamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou efetuar essa multiplicação aqui, certo? Então vou ter que r ao quadrado é igual a 0 a 2π de 1 menos 2 cosseno de θ mais meio cosseno de 2θ dθ, né? Tudo isso aqui, né? E agora eu posso calcular separadamente cada uma dos meus elementos aqui da integral, tudo bem? Então, resolvendo separadamente, eu vou chegar nessa conclusão aqui. Bem, então resolvendo separadamente, a gente vai chegar nessa situação aqui, ó. Θ menos 2 seno de θ mais meio θ mais 1/4 seno de 2θ, variando entre 0 e 2π, tá? Que são os meus intervalos de integração. Então, juntando esses dois aqui, eu posso, quando eu somo esses dois, vai dar 3 meio θ menos 2 seno θ mais 1/4 seno de 2θ, variando entre 0 e 2π, tá? Então agora vou calcular os intervalos de integração, o maior menos o menor. Então vai ficar 3 sobre 2π menos 2 seno de 2π mais 1/4 seno de 2 que multiplica 2π menos... Bem, como meu espaço é menor, meu espaço é pequeno aqui, eu vou colocar aqui de baixo, tá? Então vai ficar 3 meio vezes 0 menos 2 seno de 0 mais 1/4 seno de 2 vezes 0. Bem, nessa parte de baixo vocês podem observar seno de 0 é 0, 2 vezes 0, 0, seno de 0 também é 0, então toda essa parte aqui vai para 0, beleza? E agora nós vamos só mexer com essa parte aqui. Mas também podemos pensar o seguinte, ó, seno de 2π, seno de 2π é 0, seno de 4π é 2 voltas, ou seja, também é 0. Então, esse é 0, esse é 0. Esse 2π com esse 2π simplifica, então isso daqui vai ficar 3π, certo? Só que não podemos esquecer que nós tínhamos o R lá, né? Então, a área vai ficar igual a quem? 3πr ao quadrado. Esse valor aqui é a área sobre o círculo da cicloide, né? Então, nós tínhamos lá a cicloide, fazendo isso daqui, né? Começando em 0 e terminando em 2π. Então, esse cara aqui
tem o valor de 3πr², ou seja, a área vai depender exclusivamente do raio, tá? Então a gente pode dizer também uma outra coisa, que a área da cicloide é 3 vezes maior do que a área do círculo, né? Porque a área do círculo é πr². A área da cicloide é 3πr². Tudo bem? Então, beleza. Então, com isso, agora a gente vai para o próximo exemplo. Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito do conceito de curvas paramétricas, na verdade o cálculo envolvendo ela. Você pode perceber que são coisas bem complexas, porque envolvem derivadas e integrais de trigonométricas, e às vezes a gente se perde um pouco e tem um pouco de dificuldade, né? É bem denso, vocês podem observar que é bem denso, mas é muito interessante vocês analisarem essas questões aí, para entender a relação que existe com a importância disso para a matemática aplicada, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas de outras universidades, compartilhe com os colegas da própria universidade, né? Porque eu sempre digo aqui no canal que o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço e até a próxima.